Obrigado. Amém. Deus abençoe vocês. Firmes e fortes lá estudando a palavra, hein? Conhecendo ao Senhor. Maurício, depois você traz água para mim, por favor? Obrigado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler a partir do 9 até o 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Todos abriram? Obrigado, irmão. Diz assim o texto: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Até aí. Numa outra versão, que é uma paráfrase, que de vez em quando nós usamos aqui para ler, apenas para contextualizar um pouquinho mais, mudar a linguagem, ela se chama A Mensagem, diz assim: não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Eu estou falando de libertinagem heterossexual, de devassidão homossexual, de idolatria, ganância e vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que eu estou falando, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista. Mas foram purificados e tiveram uma nova chance, oferecida por Jesus, nosso Senhor e Messias, e pelo Deus presente em nós, o Espírito. Até aqui, tá bom? Vamos orar mais um minutinho. Baixe sua cabeça, por favor. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, pelo privilégio da liberdade que o Senhor nos proporciona, Deus, para ler a Tua Palavra, para entendê-la, e não apenas entendê-la como algo que o Senhor escreveu, que está na nossa língua, mas o Senhor, Deus, nos permite, porque temos o Teu Espírito, de entender, Deus, o que está entre linhas nessa palavra. E o Senhor nos permite, Deus, compreender a Tua própria mente, o Teu Espírito, ó Deus, os Teus propósitos, os Teus desejos. E nós te louvamos porque sabemos que isso só é possível porque o Teu Espírito traz a revelação de quem o Senhor é para o nosso coração. E eu te agradeço pelo privilégio da Tua Palavra, Deus, ser lida sempre aqui, estudada nas nossas células, ó Deus, compartilhada pelos irmãos. E dessa forma nós vamos, Deus, fortalecendo o nosso conhecimento da Tua Palavra, vamos fortalecendo o nosso relacionamento contigo. Pai, muito obrigado por isso, obrigado por essa noite. E que a Tua graça, Deus, nos acompanhe para que a gente possa continuar crescendo nela e diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro, que o Senhor guarde o nosso coração, que o Seu Espírito nos guarde também no sentido de que a gente permaneça atento, concentrado, focado
na tua palavra e no Senhor. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como você pode notar, nesse texto pequenininho que a gente leu, 4, 5 versículos, a igreja sempre teve que encarar certos desafios, certos problemas, certas dificuldades, e ela sempre teve que lidar com pessoas que são diferentes, que são excluídas, que são tidas como rebeldes, pessoas que muitas vezes pode gerar algum nível de ofensa para quem segue a Jesus, e também sempre foi desafiada e teve que lidar com as pessoas que se tornaram inimigas da fé cristã. Ou seja, sempre a igreja teve os mártires, as pessoas que morreram, deram a vida por causa da sua fé e do seu evangelho. Isso é um problema lá, antigo, e ainda tem sido nos nossos dias. Se você ler os capítulos 5, 6 e 7 de Coríntios, dessa primeira carta, você vai perceber que Paulo estava aqui tratando com problemas que existiam dentro da própria comunidade. Porque havia uma permissividade em relação à imoralidade entre os irmãos. O capítulo 5 fala sobre isso, quando se avisa Paulo e diz que existia relação entre pessoas que não eram apropriadas entre eles, tipo, sei lá, como é que era lá, a esposa com um enteado, coisas desse nível, assim, talvez tivessem até mais que não são mencionadas ali. Havia também muitos problemas, você vê isso no capítulo 6 que a gente está lendo, de demandas, de problemas judiciais entre os irmãos. E na cultura judaica era inaceitável que dois irmãos que tivessem um problema de demanda judicial fossem resolver isso num fórum que não fosse o fórum da própria comunidade, entre as pessoas maduras. Havia problema de imoralidade, de libertinagem sexual de alguns membros da igreja com pessoas de fora da igreja, e haviam também problemas seríssimos dentro dos casamentos. Então, assim, essas eram algumas das realidades que Paulo tinha que lidar e que foram até, inclusive, o que motivou Paulo a escrever essa carta. E nos nossos dias, a igreja também, de alguma forma, ela tem que encarar essas situações. Porque esse tipo de problema que Paulo está tratando aqui é um problema que se repete desde que o homem é homem, né? O que na verdade tem mudado é a forma como a gente chama certas condutas, o nome, a forma que essas condutas e as pessoas adotam, a intensidade da vida das pessoas na prática disso, o nível de legalidade e aceitação da sociedade em relação aos problemas. Então, assim, algumas coisas que outrora era considerado muito complicadas, horríveis, terríveis, hoje se tornam coisas mais comuns e aceitáveis. Mas isso não é novidade, por quê? Porque a própria Bíblia e o texto que a gente leu mostra que muitos problemas estão mencionados aqui, e lá naquela época. Então, assim, não são problemas novos, são problemas antigos. E a gente lendo a palavra como um todo, a gente chega à conclusão de que esse tipo de problema, e ter que encarar ele de frente, e dependendo da forma como a gente lida com isso, é uma perda de tempo. Então, assim, eu queria falar sobre amor ou exclusão, e é por isso que eu escolhi 1 Coríntios 6, porque todas as pessoas que estão mencionadas ali fazem parte de um grupo que de alguma forma é muito excluído socialmente. E eu queria pensar com você o seguinte: como é que nós podemos amar essas pessoas a quem Paulo se refere? Em Coríntios 6, no versículo 9. Como é que nós podemos amar os excluídos, os diferentes, os resistentes, os que podem ou até mesmo venham nos ofender? Ou como é que nós devemos amar a quem nos persegue? Talvez a primeira resposta que venha na sua cabeça é a que veio na minha, e é típico da gente que conhece a Jesus, é o seguinte: bom, se a gente quer amar essas pessoas, a gente tem que orar por elas em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem que evangelizar essas pessoas, ou falar do amor de Jesus com elas, para elas. E é fato, a gente tem que fazer isso sim,
Orar é a coisa mais, talvez, importante que a gente possa fazer ou iniciar fazendo. E compartilhar do amor também é muito importante. Mas eu acredito que existem maneiras que podem diminuir, às vezes, o abismo que existe entre as pessoas que estão nesse grupo que Paulo menciona, que não fazem parte do reino de Deus, e aqueles que fazem parte. Porque algumas dessas pessoas, elas são já objetos da oração nossa. E talvez algumas dessas pessoas já foram evangelizadas. Mas muitas delas foram mal evangelizadas, vamos colocar assim. Não souberam conversar com elas sobre Jesus. E nesse processo de tentar falar do amor de Jesus para elas, elas foram aterrorizadas, machucadas, ameaçadas e coisas desse tipo. Então, orar e evangelizar, sem dúvida alguma, é uma tarefa que cabe a gente em relação a todas as pessoas. Mas eu queria pensar assim, que existem alguns caminhos que a gente pode adotar, que eu pensei assim, como que fossem posturas de amor, que a gente pode adotar em relação a esse grupo grande que Paulo diz aí, que são os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, isso é uma outra versão, avarentos, alcoólatras, maldizentes, roubadores, e a lista poderia continuar crescendo. Eu fiquei pensando, a gente poderia colocar aqui os indiferentes, os grosseiros, os exploradores, os ditadores, a lista é grande. Como amar essas pessoas? Como ter posturas de amor que vão ajudar a gente em relação a elas? Que caminhos ou posturas são esses? E aí talvez o caminho do perdão, que foi uma coisa que a Thaís estava aqui cantando e falou, Deus nos perdoou, Jesus nos perdoou, é por isso que a gente recebe o amor, é por isso que a gente entra num relacionamento com Jesus diferente. É verdade, o perdão talvez seja a primeira postura que a gente pode ter de amor em relação aos diferentes. Jesus diz assim: tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Paulo diz: sejam bondosos e atenciosos uns para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E diz mais: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Então, talvez o perdão, o ter um coração disposto a se relacionar, seja uma forma bem expressiva, muito forte, de a gente estreitar o nosso relacionamento com quem é excluído, com quem é diferente, com quem está fora da lista dos que são do reino. Esses textos que eu li, de Jesus e de Paulo, eles nos mostram que a pessoa que não perdoa o ser humano, o seu próximo, ela não se relaciona com intensidade com essa pessoa, porque falta a ela misericórdia. E misericórdia, sabe o que é? Misericórdia é amor profundo apesar de. Então, se eu considero que essas pessoas que Paulo diz que estão fora da lista dos que pertencem ao reino de Deus, se eu não tiver misericórdia, se eu não tiver um coração perdoador, eu não vou nutrir um relacionamento verdadeiro com elas. E provavelmente elas vão saber que eu não as amo de verdade. Porque a gente consegue fingir por muito tempo, por pouco tempo, não por muito tempo, aquilo que a gente sente pelas pessoas. Quem não perdoa, fica preso. E fica preso porque também não é perdoado por Deus. Jesus disse que a gente é perdoado à medida que a gente perdoa. Então, se eu tenho um coração travado em relação às pessoas que de alguma forma possam me ofender, eu não libero elas para que Deus trate com elas, e não libero elas para que Deus trate com elas através de mim, então eu fico amarrado, preso ou limitado em relação
a essas pessoas. Quem não perdoa, segundo esses textos que a gente leu, se coloca numa posição que está acima de Deus, porque Deus perdoa a toda a humanidade. Tem sido dito por conta de muitas coisas que tem veiculado na internet nesses dias, em função de marchas e marchas que tem Brasil afora, que nós devemos perdoar as pessoas. De fato é isso mesmo, nós devemos perdoá-las, se é que nos sentimos ofendidos. E perdoar é a atitude de Jesus, não é isso que muita gente escreveu na internet? O que aconteceu quando Jesus, quando ele estava na cruz? Olhou para quem estava em volta dele, para os que os estavam crucificando, por aqueles que estavam ali assistindo, enfim, por todos que estavam ali, olhou e falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Então essa atitude de perdoar é fato, é verdadeira e é necessária. Então, se nós não perdoarmos as pessoas, todas essas que Paulo menciona, não alguém em específico ou em especial, alguém que a sociedade queira destacar, mas se nós não perdoarmos, tivermos um coração perdoador para com todas elas, nós vamos nos colocar numa posição acima de Deus. E a primeira pessoa que se colocou acima de Deus, a Bíblia diz que caiu, que foi o próprio diabo, que quis ser semelhante, maior do que Deus. Então, talvez a coisa mais urgente que nós como igreja precisamos buscar em relação aos diferentes e a essas pessoas que a gente já mencionou, seja um coração perdoador. E se você lembrar do texto que a gente leu agora, Paulo diz assim: alguns de vocês, e eu me incluo nessa lista, já tiveram do lado de lá. Talvez alguns, até pouco tempo atrás, estiveram envolvidos com todas aquelas coisas que Paulo faz menção ali. Então, sem nenhum receio, eu posso dizer o seguinte, que essas pessoas precisam ser amadas através do nosso perdão ou do nosso coração perdoador. Amém? Como que nós podemos amar essas pessoas além de cultivar um coração perdoador? Além de orar por elas e além de, quando possível e oportuno, de falarmos para elas sobre o que Jesus fez por elas, o que Jesus quer fazer na vida delas. Uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar nesse tempo de lutas e conflitos, que a gente vem atravessando na nossa nação, é a gente exercer uma escuta. Isso já foi falado aqui, ensinado em alguns seminários que a gente deu na igreja, uma escuta ativa ou intencional em relação às pessoas. O que é isso? A gente precisa ouvir. Normalmente, quando você vê uma pessoa envolvida no crime, você olha e fala: tá errado mesmo, roubou, ladrão, tem que ir para a cana, vai para o chilindró, tem que apanhar, tem que isso. Às vezes as pessoas não falam, mas tem essa percepção, tem esse entendimento, tem essa indignação, tem esse desejo. Mas essa multidão que pensa assim, não tem a capacidade, a maior parte dessas pessoas, de se aproximar de alguém que foi pega numa situação grave, que vai ser presa, enfim, e tentar ouvir essa pessoa, conhecer a história. Sabe por que a gente não faz? Porque é mais fácil a gente simplesmente julgar e falar: mesmo, existe lei aí, põe na cadeia, condena e pronto, e tá bom, é menos um na rua. Mas a gente não quer conhecer a história dessa pessoa, a gente não quer saber o que de fato aconteceu, não quer saber quais são as feridas que essa pessoa carrega, os traumas que essa pessoa tem. Não quer saber por que ela não conseguiu até então se livrar daquele estilo de vida. Seja de roubo, seja de adultério, seja de, qualquer tipo de imoralidade, de mentira, de arrogância, de indiferença, não importa o nome. A gente não tem paciência para ouvir a história delas. A gente nem quer se envolver. Isso é um problema sério, porque essas pessoas sabem disso. Aí você diz assim: mas então você está dizendo que elas não deveriam pagar pela pena ou pelo erro que elas fizeram? Eu acredito que as leis estão aí, e não somos nós, pastores e cristãos, que decidimos essas coisas. Existem leis para isso. Mas nós sim podemos
se aproximar dessas pessoas para ouvi-las e não ter para com elas a mesma atitude que a sociedade como um todo tem, que é apenas de querer eliminá-las da sociedade, ou de rotulá-las e classificá-las. É por isso que o autor de Hebreus diz assim, lembrem vocês que estão soltos, livres, daqueles que estão encarcerados. Como se vocês estivessem lá. Ou seja, o nosso papel é lembrar, é orar, se possível visitar, se possível tentar ajudar. Então a gente deveria saber o que é que acontece com eles. E ouvir é amar. Tentar compreender a pessoa, a situação, é amar. Jesus muitas vezes realizou libertações na vida de pessoas e cura, e antes desse processo ele chegava e perguntava ou conversava. Ele não chegava lá e fazia um sopro, a pessoa saía curada, ou fazia uma coisa assim para a pessoa cair e ser liberta. Não, ele se relacionava com as pessoas. As pessoas o buscavam. Olha, eu tenho um problema assim com uma pessoa assim que está na minha casa, um problema sério, já tentaram, não tem jeito, perará. Jesus dava atenção, via, não via apenas as palavras, mas sentia compaixão, sentia a dor daquela pessoa que estava transmitindo o recado. Então Jesus ouvia atentamente as pessoas. Jesus tinha esses sentidos aguçados para ver aquilo que ninguém estava vendo, ouvir o que ninguém estava ouvindo, sentir o que ninguém estava sentindo. E normalmente essas coisas eram direcionadas às pessoas que estavam sendo marginalizadas. Era um cego, um leproso, uma adúltera, um ladrão. É por isso que os consultórios de psicologia, cada dia mais, são abarrotados de gente, porque são pessoas que precisam de ajuda e não estão conseguindo encontrar ajuda. E não estão conseguindo pôr para fora o que elas pensam, o que elas sentem. E a gente precisa exercitar o ouvido para isso, para ser canal de Deus para a vida delas. Normalmente, eu diria que se a gente quiser aprofundar um relacionamento com alguém, a gente vai precisar gastar tempo com essa pessoa e vai precisar ouvir muito mais do que a gente fala. Isso vai ser uma real. E se você quer amar alguém de verdade, que tem essas características que Paulo menciona, que faz parte de um grupo de gente que é excluído socialmente, a gente vai ter que sentar, como diz o pessoal aí, comer 1 quilo de sal junto, ouvir, mesmo que você saiba da história, mesmo que você conheça a história por alguém, ou até já tenha ouvido a história daquela pessoa, mas você precisa sentar de novo, ouvir, conversar. Quem sabe naquela sentada as coisas vão tomar outro rumo. E aí eu aprendo algumas coisas, pensando nisso que eu compartilhei com vocês, que quem não aprende a ouvir Deus, ou não quer ouvir Deus, também não vai ter paciência para ouvir os irmãos, os familiares, muito menos ouvir quem leva uma vida fora do reino. Quem não quer ouvir pode estar demonstrando para as pessoas que estão fora do reino que não as ama, que é indiferente ao que elas estão passando ou vivendo e que até as ignoram. Quem fala com essas pessoas e não as ouve, mostra que é tolo e passa vergonha. Quem diz isso é Provérbios. Provérbios não, o autor de Provérbios. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Portanto, também se a gente quer amar os excluídos, a gente precisa exercitar com urgência a nossa escuta ativa ou a nossa escuta intencional. E eu acredito que dessa maneira, a gente, ao invés de atacar, julgar, condenar, a gente vai de fato se envolver. Então eu estou dando 2 coisas práticas que vão além da oração que a pessoa recebe e você nem fala com ela, ou talvez daquele evangelismo relâmpago. Olha, tudo bem, você tem Jesus, não tem? Jesus morreu por você na cruz, te ama, Ele quer levar você para o céu, sai da vida, se arrependa do seu pecado, vem para Jesus, e às vezes você sai e nunca mais fala com aquela pessoa.
Quando a gente pensa num grupo como esse que Paulo menciona, é difícil que uma coisa assim aconteça e dê certo. Normalmente, alguém tem que ter um coração perdoador. Perdoador, inclusive, porque vai colher algumas consequências de escolher andar e tentar se aproximar de gente assim. E não só o coração perdoador, mas vai também colher algumas consequências de ser mal entendido e sofrer bullying como cristão, porque você está gastando tempo em ouvir pessoas que socialmente já estão excluídas. Mas há uma terceira coisa que eu acho que a gente pode fazer que ajuda a quebrar o abismo, ou fortalece para esse tipo de pessoa o testemunho de que nós queremos conhecê-las, amá-las e vê-las andando com Jesus e com Deus como nós andamos, que é a luta pelos direitos. Preste atenção no que eu vou falar. A luta, pelos direitos que essas pessoas têm como cidadãs ou cidadãos. Paulo pagou um alto preço por andar com Jesus e proclamar o reino de Deus, e em várias ocasiões ele foi perseguido, e em várias ocasiões ele mesmo cita isso na carta dele lá de 2 Coríntios, que ele sofreu, foi chicoteado, esbufeteado, porque ele queria andar entre os gentios, pregar o evangelho entre os gentios e combater a religiosidade do povo judeu. Mas há uma ocasião lá em Atos, no capítulo 22, do versículo 25 ao 29, eu vou ler, você não precisa abrir, em que Paulo faz uso de um direito que ele tinha conhecimento. E isso é importante, porque todo cidadão tem direitos. E aí Paulo diz o seguinte, olha que interessante. Porém, aliás, Lucas registrando, Porém, quando estavam amarrando para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano, que estava pertinho dele, será que vocês têm o direito de chicotear um cidadão romano? Especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? Quando o oficial ouviu isso, presta atenção, foi falar com o comandante e disse, o que é que o senhor vai fazer? Aquele homem lá, ele é cidadão romano. Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou, me diga uma coisa, de fato você é mesmo um cidadão romano? E Paulo diz assim, eu sou, respondeu. Aí o comandante disse para ele, eu também sou, e eu sei o quanto isso me custou de dinheiro. Aí Paulo respondeu, pois eu sou cidadão romano de nascimento. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recuaram, e o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. Interessante, naquela época, como talvez hoje também em algumas nações, você poderia ser cidadão romano por nascimento ou cidadão romano por compramento. Não, estou brincando, por aquisição. Você entrava com as documentações, pagava e você retirava a sua cidadania. Paulo era cidadão romano de nascimento, foi o que ele disse. E se ele não conhecesse o direito dele, é certo que ele sofreu muitas vezes, mas se ele não conhecesse, aquelas pessoas que estivessem ali naquela ocasião não também conhecessem, ele ia provavelmente morrer ou continuar apanhando até não sei quando. Mas ele conhecia, e isso o ajudou. E ele, como cidadão romano, preferia, preste atenção nisso, a justiça relativa da lei romana à hostilidade dos religiosos judeus. E você pergunta, por que Paulo preferiu ser julgado pela lei romana e não pelo sinédrio ou pelos religiosos? Porque os religiosos muitas vezes só conhecem uma coisa, e essa coisa se chama preconceito, lei. E isso é terrível, porque o preconceito afasta as pessoas da justiça, afasta as pessoas umas das outras. O preconceito tira das pessoas a condição de poder amar o próximo. O preconceito cega as pessoas, porque você não enxerga nada, porque você as enxerga através de uma lente e somente através daquela lente. O preconceito faz com que a gente se cale diante das pessoas,
ficamos mudos, não sabemos muitas vezes o que dizer. Ou se vamos abrir a boca, a nossa mensagem é de condenação. O preconceito nos torna insensível aos direitos das pessoas. Como, por exemplo, um alcoólatra que está na sarjeta, um adúltero ou um ladrão, será que ele tem direito à saúde? Será que ele tem direito a uma boa alimentação? Será que ele tem direito, apesar da situação dele, a ser respeitado e não chicoteado, batido, cuspido ou violentado? Será que ele tem direito a viver, a morar em algum lugar de forma decente? Será que ele tem direito a se vestir? Ou ele tem que ser o resto da vida um maltrapilho? Será que ele precisa de segurança? Será que ele tem direito de ser ouvido? Será que essas pessoas que fazem parte da lista que Paulo menciona dos fora do reino de Deus, elas têm direito a se expressar? Elas têm direito de crer alguma coisa? Óbvio que tem. Não é a minha realidade direta, mas às vezes eu fico pensando, porque eu moro próximo aqui do country, sempre faço a curva e passo no Hospital das Cataratas. Toda semana, sem erro, sem falha, tem uma viatura da Polícia Militar ali, trazendo algum detento, alguma pessoa no hospital. Você imagina que um médico falasse assim, não, esse aqui cometeu aquele crime, vou matar, não vou tratar ele não. Então, quando eu digo que uma forma de amar as pessoas é lutar pelos direitos dela, entenda, é lutar pelos direitos que Deus diz que ela tem e que a sociedade muitas vezes diz que ela tem e que não são contrários à vontade de Deus. Isso é uma forma interessante de amar essas pessoas. Eu me lembro que isso lá no início da minha conversão, não tive muitas experiências. Nós saíamos à noite de madrugada para conhecer pessoas, falar de Jesus para as pessoas que ficavam naquela ocasião em frente ali aquele posto ali, a Marias, como é que é? Marias, aquele posto da Avenida Brasil ali, onde tem a Paraguaçu. Posto Gomes, obrigado, Cleves. E a maior parte daquelas pessoas que estavam naquela esquina, naquele entorno ali, eram prostitutas, eram pessoas que eram travestis, enfim, e nós íamos lá. Essas pessoas têm direito. Essas pessoas precisam ser amadas, precisam ser conhecidas, precisam ser orientadas. E a gente ia lá para ouvir, para saber o que estava ali, por que estava ali, se pensava em sair daquilo ali, se saísse, de que forma que a gente podia ajudar. A gente era muito novo, não tinha muito o que fazer a não ser ouvir e dar ouvido e orar e tentar se aproximar. Mas eu lembro que um dos nossos amigos, pastor Fábio, algumas vezes ele visitou casas e levou algumas pessoas na casa dele para conversar, para tomar café, para estar junto. E então assim, a gente que amou sem preconceitos e que estava de alguma forma, sem ser via uma instituição, tentando lutar pelo direito daquela pessoa. E Jesus foi assim. Jesus foi um cara que derrubou muitos preconceitos. Jesus tocou pessoas intocáveis, falou com gente que não podia ser ouvida ou que não podiam conversar com elas, foi a lugares que só Jesus iria mesmo, mais ninguém iria, ou seja, lugares impróprios. E porque ele teve esse tipo de atitude, ele foi odiado pelos religiosos, incompreendido, foi maltratado, foi julgado, né? Assim, as pessoas o condenavam e o xingavam, e por vezes tentaram apedrejá-lo. E a Thaís, quando no final da canção dela falou que Jesus nos perdoou e por isso a gente está com ele, é isso mesmo, porque a Bíblia diz lá em Romanos que ele nos amou quando a gente era pecador. Que bom que Jesus amou você e me amou quando nós éramos bem pecadores. Porque se ele tivesse um preconceito, e nós fazíamos parte dessa lista,
nós não estaríamos aqui. Mas Ele nos amou. Então, se Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, nos amou quando nós éramos pecadores, o que nós estamos esperando? Nós temos que amar as pessoas como elas são. E orar e ouvi-las, perdoá-las quando for necessário, acompanhá-las, lutar pelos direitos de sobrevivência que elas têm, né, como todos nós temos. E dessa forma a gente consegue diminuir esse abismo que existe entre a gente e quem sabe aí então, tendo relacionamento e andando junto, orar e falar do amor de Jesus, e vai ser muito mais fácil de a gente ser ouvido. E aí eu pergunto, quais são os direitos básicos que estão sendo desrespeitados entre essas pessoas mencionadas pelo apóstolo Paulo, que estão fora do reino? O que a gente pode fazer para tentar defender? Como que a gente pode servir essas pessoas de maneira prática? Nós temos uma história longa com dependentes químicos. Foram 13 anos, Cleveson, mais ou menos, né? 13 ou 15 anos com uma instituição, trabalhando, lutando, dando roupa, comida, oração, ensino da palavra, comunhão, amizade, membros daqui da SEM revezando na diretoria, jantares, churrascos. Que luta, mas teve frutos. Eu tenho um amigo que hoje é pastor no Rio de Janeiro, foi aluno do pastor Clécio, que foi meu professor no seminário também, que é o pastor Antônio, o apelido dele é Bubi, casado, bem casado, com 3 filhos, foi meu colega de quarto, muitos anos de vício na droga. É porque naquela época a igreja e algumas pessoas entenderam o coração de Deus e falou, não adianta olhar, temos que fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer? Bom, muitos deles estão na rua, jogados, a família rejeitou, estão virados, né? O que a gente pode fazer? Vamos arrumar um lugar, dar abrigo, roupa, comida, e dando essas coisas e estando com eles, a gente fala do amor de Jesus. E é assim que funciona. E a luta é grande, porque muitas vezes você faz tudo isso e as coisas não mudam, mas muitas vezes mudam. E às vezes uma pessoa, 2 ou 3 que mudam, elas podem ajudar muitas outras pessoas. Você imagina a pessoa que levou o Bubi a Jesus, que foi meu colega de quarto. Hoje quantas pessoas são abençoadas pelo ministério dele? Então, vale a pena. Como a gente pode servir? Como a gente pode dar voz? Cléison falou disso uns cultos atrás, para essas pessoas que não têm voz. Eu já tive do lado de lá, você também. A gente precisa entender que essas pessoas precisam ser amadas. E por fim, estou terminando, há um outro caminho que pode encurtar a nossa distância dos excluídos, rejeitados, dos que nos ofendem e dos que nos perseguem, que é o caminho do ensino e da educação nos princípios de Deus. Interessante, a graça que o apóstolo Paulo fala que nos salva é a graça que nos ensina. Você sabia? Eu descobri isso essa semana. Porque a gente fala assim, olha, você não precisa fazer nada para ser salvo, porque Deus te ama. Deus te salva pela graça. A graça é uma coisa que você não merece, mas Ele te salva pela graça. Você precisa ter fé. Mas essa mesma graça que traz salvação, é esta mesma graça que é capaz de trazer ensinamento e mudança de mentalidade, de valores, de comportamento, mudanças genuínas, não mudanças superficiais na vida de uma pessoa. É essa a graça. Ou seja, a coisa não é comigo, pode passar por mim, mas é com Deus, é com o poder de Deus, é com o Espírito de Deus. E eu sei que quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra, das coisas que existem, né, nessa terra, quem abusa de tudo isso não pode ser cidadão do reino de Deus. Eu sei, a Bíblia diz isso. Eu sei que quem vive uma vida heterossexual incontrolada, e isso quem é esse cara ou essa mulher? É o adúltero. Ou o solteiro que não é casado e que quer viver de qualquer jeito. Eu sei que essa pessoa está nessa lista. Eu sei que o homossexual devasso, maluco, virado, doidão, faz parte dessa lista.
Eu sei que o idólatra faz parte dessa lista, que o que rouba, o que é ganancioso também está entre esses. Os que são viciados em alguma coisa que os destrói também faz parte desse grupo. Eu sei que todas essas pessoas, elas não podem entrar no reino de Deus. E eu sei porque é a palavra de Deus que revela. Mas eu quero que você lembre, você esteve lá. Alguém pagou o preço por você. Alguém orou por você. Alguém se aproximou de você sem te condenar. Alguém te ouviu. Alguém caminhou com você. Alguém te inseriu em momentos de comunhão gostoso, em passeios, e te trouxe para um grupo de estudo, para uma célula, para uma reunião gostosa. Alguém abriu esse caminho, tentou mostrar para você que Jesus é Deus e que Jesus ama a gente apesar da nossa miséria, do nosso pecado, do nosso problema. E essa atitude dessa pessoa, de algumas pessoas que agiram assim em relação à nossa vida, nos fizeram acreditar no amor de Deus. Eu já disse aqui que eu levei 5 meses, por isso que eu sou uma pessoa muito assim cautelosa sobre o ponto. Eu estou falando, isso é uma coisa bem pessoal minha, não é um ensinamento para vocês. Muito cautelosa sobre evangelizar uma pessoa, falar do plano da salvação. Porque eu ouvi várias vezes e não queria ouvir, ouvi por respeito. Mas eu levei 5 meses depois tendo relacionamento com pessoas que estavam dizendo para mim que andavam com Jesus, e a gente conversava, se tornou amigo, e aquilo abriu meu coração para conhecer Jesus de uma forma diferente. Então a gente teve nessa lista, talvez todos nós já não estejamos mais nessa lista, pela graça de Deus. Talvez fizemos coisas piores do que Paulo mencionou ali. Entretanto, a graça que nos salvou tem sido a graça que nos tem transformado e nos ensinado. E aí Paulo diz a Tito, que é o texto que eu aprendi isso, o seguinte: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todas as pessoas. Essa graça nos ensina 2 coisas, preste atenção: a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas. E a segunda, a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Olha que coisa linda, gente. Eu fiquei assim maravilhado. A graça que me salva, né, e que é a graça suficiente para salvar a humanidade, é a mesma graça que faz com que as pessoas aprendam a deixar um estilo de vida de descrença e de paixão descontrolada e a viverem nesse mundo uma vida de prudência, de bom senso, uma vida correta e dedicada a Deus. Portanto, a gente tem que ter calma, paciência com os excluídos, com os diferentes, com os resistentes, com os que nos ofendem e com até mesmo aqueles que nos perseguem. Se há alguma coisa que a gente pode fazer é orar para que eles entrem no reino de Deus e saiam da lista dos que estão fora. Ajudá-los através dessas posturas de amor a conhecer um Deus de verdade, não um Deus de religião. Outra coisa que a gente pode fazer é falar que a disposição de Deus para dar e perdoar a eles é pública. Isso não está escondido, nem somos os detentores dessa verdade. É público. Todo mundo tem direito de saber que Deus deu Jesus por cada morador desse planeta e que perdoa cada morador desse planeta. Vamos dizer para eles que a salvação está disponível. Vamos dizer para eles como a gente pode virar as costas para uma existência permissiva e sem temor a Deus, e como a gente pode assumir uma vida de relacionamento com Deus e que traga honra a Ele. Vamos falar que Jesus Cristo vai voltar, mas que Ele se ofereceu como sacrifício para levar a cada um de nós de uma existência de trevas e de rebeldia para uma vida pura e boa, fazendo de nós um povo do qual Deus tem orgulho, cheio de vontade de fazer o que é bom. E por último, se nós agirmos assim,
nós vamos conseguir diminuir a distância que já existe entre os marcados na lista dos fora do reino e daqueles que andam com o Senhor. A tarefa é nossa, a tarefa é sua. Você não precisa de uma bandeira dizendo nada para ninguém de que você é contra nada. Você precisa de ter amor, graça no coração, conhecer as pessoas, ouvir, perdoá-las, andar com elas, ensiná-las, enfim, se relacionar, amar e dizer o que você crê. É isso que a gente precisa fazer. E eu quero terminar com um pensamento que eu tive essa semana. Às vezes as pessoas falam assim, mas parece que a gente então não tem uma mensagem, não vai confrontar. Jesus na cruz, eu li na internet esses dias, muitas vezes as pessoas dizerem o seguinte, nós temos que fazer assim, perdoar porque eles não sabem o que fazem. É verdade, essa foi a atitude de Jesus. Mas é Jesus quem tem o poder de dizer para quem Ele quer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então assim, não sou eu nem você, não somos nós, igreja, que vamos dizer isso. Nós temos que estar lá na cruz, dizendo que nós também perdoamos, que nós estamos dispostos a amar as pessoas. E vamos ouvir de Jesus, ainda hoje você estará comigo no paraíso, e eu quero que muita gente ouça isso. Você quer isso também? Eu quero que muita gente ouça isso. Esses caras dessa lista aqui venham para cá e ouça com a gente, amém? Queria que você se colocasse de pé para a gente orar. Amém. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, mais uma vez, Deus, pela palavra do Senhor. Como é bom, Deus, te conhecer. Como é bom, Deus, se deixar ensinar por essa graça. Nós confessamos a Ti, Deus, o nosso pecado. Nós somos imperfeitos e por isso que nós estamos contigo. Porque Tu és perfeito e nós queremos, Deus, crescer e nós queremos ser transformados. Que o Senhor nos perdoe, Deus, por muitas vezes, Deus, não termos esse coração como o Senhor tinha. Nos perdoe por momentos em que expressamos, ó Deus, preconceito, quando na verdade deveríamos ter outro tipo de atitude. Que o Senhor nos ajude, Deus, a amar as pessoas sem fazer acepção. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ouvi-las. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para servi-las. Para, Senhor, naquilo que for possível, demonstrar com a nossa vida como é bom andar com o Senhor, como é gostoso viver, Deus, dentro do Teu reino e viver a Tua vontade. Que o Senhor, Deus, cure os nossos corações. Que o Senhor, Deus, nos habilite a termos, Deus, uma postura que traz orgulho, alegria, honra ao Seu nome. Que, como a Tua própria palavra diz lá em Cantares, que há uma bandeira, Senhor, que nós devemos carregar, e que esse estandarte é o estandarte do amor. E quem ama, Deus, se aproxima. Quem ama, Deus, ajuda. Quem ama, Deus, se interessa. Quem ama, Senhor, também confronta, também corrige, também ensina. Mas, Senhor, nos cure, nos levante como povo de Deus, um povo que ama. Nos ajude, Deus, a encurtar, ó Deus, esse distanciamento, ó Deus, que tem existido entre a igreja e tanto tipo de gente, Deus, como a gente leu na Tua palavra. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Nós temos pessoas na família, Deus, que hoje ainda estão vivendo de uma forma que talvez elas mesmas não gostariam mais de viver e que precisam da nossa ajuda. E que se nós não mudarmos a nossa forma de olhar, nós, Deus, não vamos Te representar corretamente. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Que o nosso amor, Deus, seja real, profundo, verdadeiro por essas pessoas. Que a gente saiba acolher, Deus, os excluídos. Em nome de Jesus eu oro, Te agradeço, Senhor, e que o Teu Espírito continue desenvolvendo a Tua vontade nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Queria que você desse um abraço aí nas pessoas que estão pertinho de você. Desejar a você uma semana de bênção. Fique firme em Jesus. E o pessoal está pedindo para avisar que vai rolar um cachorro quente e um bolo. Então, se você quiser fazer um lanche aí, gaste um tempinho mais de comunhão, converse um pouquinho mais, porque na verdade até agora só eu que estava falando. Então, vá ali fora, como um bolo, um cachorro quente, e bata um papo com seu irmão. Deus te abençoe, boa semana, em nome de Jesus.